Hoje nós vamos ver o SQL Plus. O SQL Plus é um programa que fornece um ambiente interativo em que comandos SQL e SQL Plus são digitados diretamente no prompt SQL. Então, ou através de arquivo de comandos para formatar resultados, ou também para ajustar os ambientes de configuração do próprio SQL Plus. Aqui eu estou usando um Linux. Ele está disponível. Esse é uma VM que você pode puxar do meu site, fazer o download do meu site, e com o objetivo de fazer os exercícios propostos aí da apostila. Então, estou conectado com o usuário root, vou me tornar usuário do Oracle. Isso daí a gente vê melhor na parte de administração, porque esse é o usuário. E eu vou chamar o SQL Plus Oracle barra Oracle, SQL Plus usuário barra senha. Então eu me conecto através desse comando, SQL Plus usuário barra Oracle barra senha. Então abriu o prompt para eu digitar o comando. Esse é um ambiente interativo, nativo da plataforma Oracle. Serve tanto para formatação de resultados, opções de ajuste e controle, e também para você fazer manipulação de dados, PL/SQL. Você pode trabalhar com PL/SQL, além de todos os comandos de administração do banco. Então nós vamos ver alguns comandos. Então o primeiro comando que foi visto foi como é que eu acessei o SQL Plus, né? Então, ou se estiver num ambiente Windows, lá existe o comando connect. Então, da mesma forma, ele já entra automaticamente no SQL Plus, você dá um connect usuário barra a senha. Então, o primeiro comando aqui não é um comando do SQL Plus, mas sim um comando SQL. Então, eu vou digitar um comando SQL para a gente ver algumas coisas aqui. Então, select asterisco from emp. Emp é minha tabela aqui de empregado. Toda a instrução termina com ponto e vírgula e um enter para executar. Então, aqui mostrou todos os resultados da minha tabela de empregado. Então, o primeiro passo aqui é a gente entender a respeito do buffer. Então, o que é o buffer, né? O comando ele ocupa uma região de memória. Então, se eu apertar aqui a letra L de list, ou simplesmente L ou list, ele mostra o último comando executado, que é o meu select asterisco from emp. Isso daí ele está armazenado no buffer. Então, se eu digitar outro comando, ponto e vírgula enter, executou, trouxe todos os meus departamentos. Então, se eu L para listar o conteúdo do buffer, está lá que o comando armazenado no buffer, o select asterisco from depth, e não mais o da tabela empregado. Isso porque ele só armazena o último comando executado. Então, o meu buffer ele armazena o último comando executado, mas ele pode armazenar diversas linhas. Select asterisco from emp where depth neo igual a 10. Ponto e vírgula. Enter. Então eu trouxe todos os funcionários aí da tabela empregado, cujo depth NO, o código do departamento, é 10. Então ele só trouxe os funcionários do departamento 10. Bom, o meu buffer tem 9 linhas. Cada cláusula aqui, select, tudo separado, cada um em uma linha. Isso aí é um comando executado, um comando com sucesso, então é apenas um comando no buffer. E tem 9 linhas, essa nona linha tem um asterisco. Esse asterisco indica que essa é a linha corrente do buffer. E é por ela que nós vamos ver alguns outros comandos para editar esse buffer. Se um comando já está no buffer, eu não preciso digitá-lo novamente se eu precisar executar. Então eu posso executar com o comando run ou simplesmente R.
Então ele executa com run ou R, ou também o barra. Então barra ele ao invés do run, o run ele dá um eco ao seu comando antes de executar. O barra não. O barra ele executa o comando e não dá o eco no que estava no buffer. Então esse é o buffer para listar o list ou L. Então eu tenho 9 linhas e eu quero, por exemplo, agora eu quero apagar a linha 9. A linha 9 é aquela linha que está com asterisco. Então eu não preciso selecionar. Eu faço o quê? Select. Eu faço simplesmente o del. Então del, deletei L para eu listar meu buffer, tá lá. O asterisco agora tá no número 8. Então esse é o primeiro comando para editar meu buffer, é o delete, o del. Então o del ele apaga o que está a linha corrente. Por exemplo, e se eu quiser apagar a linha 2? Então se eu clicar e escrever del, ele não vai apagar a linha 2, ele vai apagar a linha 8, que é a linha que está com asterisco. Então, para eu poder apagar a linha 2, eu tenho que selecionar o número 2. Ele trouxe o 2 para a edição e eu digito del. Digito del, acabou a edição. L. Ok. Então o comando ficou select from amp where depth.no igual a 10. Se eu executar esse comando aqui é um comando inválido SQL. Não fique muito preocupado nesse primeiro momento a respeito do não entendo muito bem o que é o select, from, amp. Isso daí nós vamos ver nas outras aulas. Agora o objetivo aqui é focar nos comandos de edição do SQL Plus. Então esse comando é um comando inválido do ponto de vista de SQL. Então tá me faltando aí a lista do select, né? Que vem após o select, antes do select e do from. Então vou listar aqui. Então eu preciso colocar algo aqui. Ou no 1, ou entre o 1 e o 2 antes do from. Então o primeiro comando que nós vamos ver aqui para alterar isso aqui é o A, de append. Eu faço append, o empno, name, desculpa, olha só, se eu fizer o A aqui, ele vai adicionar onde? Ele vai adicionar no número 7, eu tenho que selecionar o número 1, colocar o A aqui, aí sim, estou editando a primeira linha, vou fazer um append no número 1, no select. Então vou colocar empno, rename, job e salário. L, lá, ficou select empno, rename, job e sal. Então agora sim eu vou executar. Trouxe lá o empno, rename, job e sal de todos os funcionários do departamento 10. Outro comando é o change. Change é bastante útil também para alterar alguma informação. Por exemplo, eu não quero trazer os funcionários do departamento 10, e sim do departamento 20. Então, a linha de edição, eu vou mexer nessa linha número 7. Eu quero trocar esse 10 por 20. Então, o asterisco já está no local certo. Então, simplesmente C ou change 10/20. Então, o que eu quero trocar, o que eu quero alterar pelo novo conteúdo. Eu quero 10/20. Alterou, lá, vou a 20. Executei, agora trouxe os funcionários do departamento 20. Então, quero limpar o que está no buffer. Então, o comando é clear buff. Buffer foi limpado, L, no lines em SQL buffer. Então, limpei o que está no buffer. Se eu mandar executar, olha lá, não existe nenhum SQL no buffer para ser executado. Vou colocar mais um comando aqui, select asterisco from amp, where comissão maior que salário.
Então esse é o único funcionário que tem a comissão maior que o salário. Outro comando que a gente precisa ver é o I de input. Quero colocar uma nova condição. Quero colocar eu vou deletar esse where, comissão maior que salário, mas eu quero antes de deletar, eu quero colocar um comando entre o 2 e o número 3, entre a linha 2 do buffer e a linha 3 do buffer. Então eu vou selecionar o número 2 e olha lá, ele colocou 3i. Então ele adicionou a terceira linha, vai ser o que eu for digitar agora. Então where depth in 10,20,30. Quero todos os funcionários do departamento 10, do 20 e do 30. Então ficou select asterisco from amp, where depth in 10, 20, 30, where comissão maior que salário. Então vou apagar o número. Apaguei e executei todos os funcionários aí da 10, 20, 30. Agora vem um comando de extrema importância, que é o comando para edição. Para chamar, para invocar um comando, um programa de editor de texto do seu ambiente, do seu SO, do seu sistema operacional. Antes disso, eu vou definir o meu editor predileto aqui, como define editor igual a VI. Então eu estou falando pro SQL Plus que o editor default aqui vai ser o VI. Esse VI ele tem que ser um comando válido do sistema operacional. Então, por exemplo, eu vou fazer ed aula 01.sql. Então, o comando é ed de edit aula 01.sql. É o que eu estou falando para abrir o editor de texto já com o nome de arquivo estabelecido. Então, ed aula 01.sql. Então, enter. E aqui dentro eu vou fazer um comando, vou colocar um comando, um select asterisco from amp, where depth igual a 10. Eu vou pôr um barra aqui no final. E eu vou colocar já outro comando aqui, um select asterisco from depth e select asterisco from cellgrade. Então estou separando por barra, porque nós já vimos que o barra ele executa algo que está no buffer. Então quando eu for executar esse meu script, esse meu arquivo aula 01.sql, ele vai colocar esse comando no buffer, barra, vai executar. O próximo comando no buffer, barra, vai executar. E o próximo comando, barra, vai executar.